Estamos de volta, são 6 horas e 48 minutos e já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília e que só escolhe dia tranquilo para falar no Viva Voz. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Dia tranquilíssimo hoje. Oi, boa noite. Oi, Bronzato. Quando é que não é, né, gente? Não tem mais dia tranquilo. Pois é. Bom, então estamos aí, Thiago, diante de mais uma ameaça de tarifaço contra o Brasil. Queria começar te ouvindo sobre qual é o impacto político nas eleições desse possível novo tarifaço anunciado pelo Trump. Olha, Vera, em uma semana o governo Trump botou os dois pés na eleição brasileira. Primeiro, tirou uma foto com Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Todo mundo vai se lembrar dessa imagem, né? Acho que Sim, perdemos claro. o contato do Thiago. Vamos tentar refazer a ligação com ele. A gente já estava vendo que o retorno dele estava meio baixo mesmo. Estamos refazendo aqui. Enquanto isso, a gente... ele dizia que foi num curto intervalo de tempo que o Trump acabou colocando os dois pés na eleição brasileira. Não era um player da eleição brasileira e, de repente, o governo dos Estados Unidos resolveram interferir de alguma maneira, mudando até aquela aproximação que vinha acontecendo com o presidente Lula e retomando uma proximidade com a família Bolsonaro, da qual eles pareciam querer se desvencilhar, desde que o Bolsonaro tinha sido preso. Então, teve uma reversão aí de estratégia da Casa Branca em relação a isso. Eu acho que o Thiago já está de volta conosco. Thiago, você me ouve agora? Oi, Vera, voltei aqui. Você falava que o Trump resolveu pôr os dois pés na eleição brasileira. Pois é, isso ficou muito claro, assim. Primeiro a gente viu aí no intervalo de uma semana aquela foto do Flávio na Casa Branca, né? Depois a gente também acompanhou que os Estados Unidos decidiram designar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que foi um duro golpe para o governo brasileiro. E agora os Estados Unidos propõem um novo tarifaço de 25% sobre alguns bens importados do Brasil e acaba declarando uma guerra aberta contra o PIX. Que o Trump é cabo eleitoral da família Bolsonaro, todo mundo já sabe, mas o que ninguém esperava mesmo é que a Casa Branca se tornaria de forma tão escancarada um comitê de campanha eleitoral do Flávio Bolsonaro. Isso porque, Vera, a conclusão da investigação comercial contra o Brasil não é só sobre comércio. É claro que há uma autodefesa comercial do governo americano, que está pressionando pela maior inflação, que está pressionado pela maior inflação em 3 anos ali da sua história. Mas também é uma pressão política ali, travestida de medida comercial. A Casa Branca escolheu um instrumento técnico bem específico para dizer que o Brasil prejudica interesses americanos em várias frentes, né? No relatório americano eles mencionam a regulação das plataformas digitais, falam da propriedade intelectual, do desmatamento, citam até indiretamente a 25 de março, né? E atacam frontalmente o PIX. Isso ficou mais evidente ainda quando o secretário do Estado americano, Marco Rubio, disse que o Brasil está fora da lista de aliados confiáveis dos Estados Unidos na América Latina. Lula entendeu bem esse recado e tirou uma foto erguendo um cartaz com uma frase dizendo que o PIX é do Brasil. Ele quis dizer que o PIX é um patrimônio nacional, que não é de propriedade americana e não deve ser atacado pelos Estados Unidos. Acabou sendo ali uma releitura do Petróleo é Nosso, de Getúlio Vargas, né? E a ideia do Lula é justamente reforçar esse sentimento de soberania nacional, no momento que o governo está sob ataque dos Estados Unidos, sofrendo essa pressão política. E o Lula sabe que o PIX é um patrimônio muito caro para o brasileiro, porque ele está ali no celular do comerciante, do motorista, da manicure, do bolão da Copa, enfim, o PIX está presente no nosso dia a dia. E também o PT passou a explorar muito isso, né? E passou a colar no Flávio essa culpa pelo tarifaço, e passou a propagar o rótulo de tariflávio, para colar no filho do ex-presidente a culpa por esse novo tarifaço. O Flávio, por outro lado, percebeu o perigo.
e divulgou uma carta aberta tentando se dissociar do tarifaço, culpou o Lula, disse que pediu para o Trump poupar as empresas brasileiras, mas enfim, acabou aí dando início à campanha eleitoral sob essa interferência dos Estados Unidos. Pois é, Vera falou há pouco que Marco Rubio é o ruído, né? Nessa relação, nessa química que achávamos que existia ainda entre Lula e Trump. O que Lula deve fazer agora? Como é que ele deve reagir a essa ameaça de uma nova derrota? Pois é, Débora, o Lula está se organizando para desempenhar dois papéis difíceis ao mesmo tempo, né? Como presidente, ele vai tentar negociar, sentar e conversar diplomaticamente com a Casa Branca e diretamente com o Trump. E como candidato, ele tenta reagir num tom eleitoral. O Lula começou tentando puxar a crise para uma relação direta ali com o presidente americano. Ele disse que o Trump lhe deve uma reunião e uma ligação. Na prática, o que ele está tentando fazer é tirar essa conversa das mãos de intermediários mais hostil, como o próprio Rubio, né? E dos canais paralelos ali abertos pela família Bolsonaro com a Casa Branca. Na prática, o Lula quer sentar, olhar no olho do Trump e tirar um sorriso dele para tentar renegociar e resolver no tete-a-tete, como o Lula costuma fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Lula também piscou para a China. Ele lembrou hoje da abertura do mercado chinês para a carne brasileira e mandou uma mensagem para os Estados Unidos de que se uma porta se fecha, ele procura outra. É uma frase ali que funciona bem para o palanque, né, que reaviva aquele sentimento de nacionalismo e que também gera ali uma ameaça para os Estados Unidos, mas tem um efeito limitado, porque a China, que é o nosso principal parceiro comercial, compra muito do Brasil, mas não substitui automaticamente os Estados Unidos. Então, a reação do Lula vai passar muito pelo discurso político, até porque as opções de retaliações e também de impor qualquer sanção para os Estados Unidos são limitadas. E o Lula sabe disso, né? Sabe que é uma negociação dura, sabe que é uma negociação difícil, sabe também que não é uma negociação com lado isento, porque a Casa Branca tem lado, e o lado que a Casa Branca escolheu é da campanha do Flávio. Então, o que cabe ao Lula é, nos bastidores, negociar, tentar ali entrar em campo diretamente para falar com o Alckmin, com o Trump, e ao mesmo tempo subir no palanque para atacar essa intervenção dos Estados Unidos. Bronzato, a gente está em cima da hora aqui, mas queria te ouvir rapidinho sobre a reação do Flávio, né? O que ele vai fazer para se livrar desse rótulo aí de Tariflávio? Pois é, Carol, não é uma reação muito difícil, né? Porque ele precisa provar que a proximidade que ele construiu ali com o Trump é uma ponte, não um pedágio muito caro que o Brasil vai pagar com esse tarifaço, né? E ele tentou fazer isso na carta que ele divulgou ali nas redes sociais, né? Divulgando uma espécie da carta ao povo brasileiro, dizendo que ele se colocava à disposição para negociar de igual para igual com os Estados Unidos, mas não colou muito ali, né? E também o Flávio também sofreu um revés ali de imagem, porque o presidente americano divulgou hoje uma imagem dos dois ali na Casa Branca, só que era uma imagem um pouco diferente do que o Flávio havia divulgado. O Flávio divulgou uma imagem em pé ao lado de Trump, e o Trump mostrou uma outra lógica visual. Na imagem divulgada pelo presidente americano nas redes sociais, o Flávio aparece sentado do outro lado da mesa como se estivesse pedindo um favor, né? Mas a dúvida que fica mesmo não é se Flávio vai conseguir convencer o presidente americano a rever esse tarifaço. A dúvida que fica mesmo é se Flávio tinha tanto acesso ao Trump, por que a proposta do tarifaço veio, né? E se ele tinha essa capacidade de interlocução, por que ele não conseguiu poupar as empresas brasileiras nessa visita à Casa Branca? São dúvidas que o senador ainda não conseguiu explicar. Tiago Bronzato com a gente todas as terças e quintas. Na quinta-feira a gente certamente ainda vai continuar repercutindo os ecos dessa decisão. Só não sei se ele vai estar trabalhando no feriado, vai ou não? Dessa decisão ou de algum outro fato histórico apocalíptico que está acontecendo nessa república, né? É isso, que não poupa nem feriados. Obrigada, Bronzato. Obrigado. Valeu, beijo, até. Tchau. Tchau, tchau.